Olá, alunos do oitavo ano! Hoje nós vamos ver a aula 2 de matemática. Eu sou a professora Julie, então vamos começar. O conteúdo de hoje é a continuação da nossa revisão sobre os conjuntos numéricos. Então, na aula 1, se vocês lembrarem, nós estudamos sobre os conjuntos dos números naturais, certo? Hoje nós vamos iniciar o conjunto dos números inteiros. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é recordar o conjunto dos números inteiros, sua utilidade, termos como oposto ou simétrico, pertence e não pertence. Então, nós vamos revisar todos esses assuntos e lembrem-se, vocês têm que ter em mente já o que nós estudamos sobre o conjunto dos números naturais. Caso tenha ficado alguma dúvida, revisem a aula anterior para poder prosseguir para essa. Então, nessa aula, vocês vão precisar do caderno, caneta, lápis e borracha. O caderno e a caneta é sempre para anotar as informações importantes e o lápis e a borracha para resolver os exercícios. Então, vamos iniciar vendo sobre o conjunto dos números inteiros. Eles são formados pelos números naturais e pelos números inteiros negativos. Então, vamos lembrar. Os números naturais começavam lá no zero. Então, os números naturais eram 0, 1, 2, 3, 4, 5. E a gente viu que eles eram um conjunto de números infinito, certo? O conjunto dos números inteiros é formado pelo conjunto dos números naturais, ou seja, a partir do zero, e pelos números inteiros negativos. Então, agora nós vamos trabalhar também com números negativos. Então, o conjunto dos números inteiros nada mais é do que a junção do conjunto dos naturais com os números negativos. A gente representa esse conjunto por esse símbolo aqui, que é um Z com 2 risquinhos ali. Na hora de fazer ele, você vai fazer 2 risquinhos a mais. É um símbolo para representar esse conjunto, certo? Agora, quando eu vou escrever o conjunto dos números inteiros, eu vou usar sempre aquelas mesmas informações que a gente sempre usou na hora de montar um conjunto. Eu vou escrever o Z, que é a representação, ou seja, o símbolo desse conjunto, igual, abro colchetes. Como eu tenho os números negativos, eles são infinitos para trás também. Eu tenho infinitos números negativos, por isso que eu tenho que colocar essas reticências aqui no começo. E aí eu vou colocar menos 3, menos 1, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim para frente, porque a gente sabe que também eles são infinitos para o lado positivo. Então, eu coloco as reticências e fecho com colchetes. Sempre que eu for representar um conjunto, nós devemos usar os colchetes, lembrem-se disso. Agora, vamos pensar assim, todo número natural também é um número inteiro. Como assim? A gente fala que o conjunto dos números naturais ele é um subconjunto de Z, ou ainda que N está contido em Z. Então, aqui nós temos várias informações novas, certo? Podemos utilizar o símbolo de contido para registrar essa relação. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou dizer que o N é um subconjunto de Z. Como que eu vou dizer isso? A gente viu que o conjunto dos números inteiros é formado pelo conjunto dos números naturais mais os inteiros negativos, certo? Então, quer dizer que o conjunto dos números naturais ele está dentro do conjunto dos números inteiros. Ele faz parte desse conjunto, ele está ali dentro. Eu utilizo os números naturais e ele está fazendo parte do conjunto dos números inteiros. Matematicamente, a gente fala que ele está contido. É uma palavra nova para vocês, certo? Na verdade, a gente já viu isso um pouquinho no 7º ano, mas a palavra está contido é uma palavra matemática. A gente usa isso dentro da matemática. E o símbolo que a gente usa para representar essa palavra é esse C mais compridinho ali. Então, o C compridinho significa está contido. E isso eu posso dizer dessa maneira. Naturais está contido dentro dos números inteiros. Perceba que eu uso sempre os símbolos matemáticos que representam cada conjunto. O conjunto dos números naturais, como a gente já viu, era representado por esse N com 2 barrinhas. Ele está contido dentro do conjunto dos números inteiros, que também é representado por esse Z com 2 barrinhas, certo? Então, percebam que aqui ele tem informação de como que a gente lê isso daqui matematicamente. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Ou seja, isso aqui, esses símbolos aqui escritos, significam a mesma coisa do que eu falar que o conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto dos números inteiros. Ou seja,
A forma matemática de se escrever é muito mais simples e muito mais curta, o que faz com que facilite na hora de a gente fazer os cálculos e por isso que a gente usa bastante dentro da matemática. Agora, quando eu for falar de um elemento de um conjunto, então a gente estava falando ali do conjunto dos números naturais e do conjunto dos números inteiros, certo? Sempre que eu for falar de elementos dentro de um conjunto, eu vou usar o símbolo de pertence ou não pertence, certo? Então, quando eu falo de um conjunto com outro, ou de um subconjunto com um conjunto, eu uso o símbolo de contido, que foi o que a gente viu no último slide. Agora, quando eu estou falando de um elemento do conjunto, eu preciso usar o símbolo de pertence ou não pertence. Mas o que seria um elemento do conjunto dos números naturais, por exemplo? Seria um número natural. Número 5, número 3, número 4. São números naturais que pertencem a este conjunto, certo? Porque quando eu falo de elemento, eu sei que ele tem que pertencer a esse conjunto. Então, aqui nós temos alguns exemplos. O nosso primeiro exemplo é que 5 pertence ao conjunto dos números naturais, certo? Do lado aqui está escrito como que se lê. Agora, o segundo exemplo, 5 pertence ao conjunto dos números inteiros. Quer dizer o quê? Que o 5 está dentro do conjunto dos naturais, né? Porque o conjunto dos naturais começa no zero e vai do infinito positivo para frente. E quando eu falo do número 5, ele também está dentro dos inteiros, porque a gente viu que todo número natural é também um número inteiro, porque o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Então, eu tenho que 5, ele pertence tanto ao conjunto dos números naturais, quanto ao conjunto dos números inteiros, certo? Ele está nos dois conjuntos, então ele pertence aos dois conjuntos. Agora, o segundo aqui, menos 5, ele pertence ao conjunto dos números inteiros, porque ele é um número negativo e ele está ali dentro. E o menos 5 não pertence ao conjunto dos números naturais, porque ele é um número negativo e não está dentro do conjunto dos números naturais, pois os números naturais são somente positivos. Então, se eu tivesse que escrever isso, eu colocaria assim, ó. 5, ele está pertencendo ao conjunto dos números naturais. Ele também pertence ao conjunto dos números inteiros, porém, o menos 5, ele não pertence ao conjunto dos números naturais, porque ele é um número negativo e a gente viu que os naturais começam no zero, não tem nenhum número negativo nos naturais. E o menos 5, ele pertence ao conjunto dos números inteiros, porque o conjunto dos números inteiros também tem os números negativos, certo? Então, este é o nosso exemplo sobre os conjuntos dos números naturais e inteiros e o símbolo de pertence e não pertence, certo? Vamos às características do conjunto dos números inteiros. Então, a primeira característica que a gente tem é que todo número inteiro n tem um antecessor dado por n menos 1 e um sucessor dado por n mais 1. Então, se vocês lembrarem na última aula, no conjunto dos números naturais, a gente viu que os números naturais eles também têm antecessor e também têm sucessor. Porém, existe um número natural que não tem antecessor. O número natural que não tem antecessor é o zero, porque o conjunto dos números naturais ele inicia no zero. Ele tem um começo, ele só não tem fim, certo? Agora, o conjunto dos números inteiros não tem começo e não tem fim. Então, eu tenho antecessor para qualquer número inteiro e tenho sucessor para qualquer número inteiro, certo? Se eu tivesse que fazer um exemplo, vamos lá. Digamos que eu escolhi um número inteiro mais 5. Esse é o meu número, certo? O antecessor dele vai ser 5 menos 1, que é 4. O sucessor dele vai ser 5 mais 1, que é 6. Então, os dois, ele tem antecessor e sucessor. Não importa se esse meu número seja negativo ou positivo, ele vai ter antecessor e sucessor. Diferente do conjunto dos números naturais, ok? Segunda característica, há infinitos números inteiros. Então, se eu não tenho começo e eu não tenho fim, eu tenho também infinitos números inteiros. E eu posso usar aquela mesma relação que eu usava no conjunto dos números naturais. Se eu dizer qualquer número inteiro, eu tenho sempre um sucessor e um antecessor. Ou seja, qualquer número negativo que eu escolha, eu vou ter um número antecessor que seja menor do que ele. Qualquer número positivo que eu escolha, eu vou ter um sucessor que vai ser maior do que ele, certo? Próximo
característica. Todo número inteiro n tem um número oposto ou simétrico que corresponde a menos n. Então, vamos lá. Oposto ou simétrico. Esse valor representa o número de sinal contrário do que eu estou falando. Então, se eu falar que eu quero o número oposto ao 4, eu quero o 4, só que com o sinal oposto. Qual é o sinal oposto do mais? É o menos. Então, quando eu falo de oposto, eu estou falando do sinal contrário. Se eu tenho um número que é positivo, eu estou falando desse mesmo número com sinal negativo. Se eu estou falando do número negativo, eu vou querer esse mesmo número com o sinal positivo, certo? Nós temos alguns exemplos aqui. O oposto de mais 4 vai ser menos 4. E o oposto de menos 7 vai ser mais 7. Isso independente do valor que eu tiver. Eu posso ter mais 28, eu vou ter o oposto dele que vai ser menos 28. Eu posso ter mais 57 e eu vou ter o oposto que é menos 57. Então, sempre que eu estiver falando de oposto, eu estou falando do mesmo número com sinal contrário. E o simétrico, o que é? É a mesma coisa. Lembrem-se que no conjunto dos números inteiros nós temos a reta numérica, certo? Que nós podemos utilizar aqui para a representação dos números inteiros, certo? Então, digamos que eu tenho aqui a minha reta 1, 2, 3 e para frente, e aqui menos 1, menos 2 e menos 3, certo? A gente fala simétrico porque nada mais é do que o número que tenha a mesma distância até a origem, certo? Então, aqui eu tenho o 2, ele tem uma distância de 2 unidades até a origem, e o menos 2, ele tem a mesma distância de 2 unidades até a origem, que no caso é o 0. Por isso que a gente chama também de simétrico. Tanto faz, eles significam a mesma coisa, o mesmo número com sinais diferentes, certo? Eu espero que vocês tenham entendido sobre o conjunto dos números inteiros. Se vocês não entenderam, revisem o vídeo, revisem o material que vocês têm, façam os exercícios com calma e atenção e eu vejo vocês na próxima aula.